sejam dadas ao Eterno. O Eterno que nos deu vida, o Eterno que se faz presente aqui. Eu convido os irmãos a abrir as suas escrituras sagradas, o Novo Testamento, Epístola do Apóstolo Paulo a Tito. Glória a Deus, aleluia. Ajude, amém? Amém. Glória a Deus. Apenas o primeiro versículo do capítulo de 1. Assim está escrito na palavra do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a verdade. Podem informar nossa oração. Estava a meditar na palavra do Senhor dos Exércitos. E o Senhor me deu essa palavra. Tito foi um homem em que foi convertido, transformado. Ele era um grego, um não judeu. E ele convivia muito com o apóstolo Paulo. Ele andava muito com o apóstolo Paulo para estar ouvindo os ensinamentos, como que se diz respeito à palavra de Deus, como se diz respeito à doutrina da palavra nas igrejas. E uma coisa muito interessante, que quando nos cultos dos templos do Senhor, o que deve ser pregado de acordo com a doutrina da verdade é amor, é amor. Só que tem um detalhe: o que deve ser falado também não é somente sobre o amor de Deus, mas também sobre a justiça de Deus. Aleluia. Aleluia. E esse é um detalhe que está fazendo diferença, está fazendo falta em muitos templos hoje em dia. Então, sabemos que o apóstolo Paulo foi um homem que antes se chamava Saulo e foi transformado também, porque em determinado período ele acreditava que estava fazendo certo, perseguindo homens e mulheres da igreja. Mas até determinado tempo em que Deus, com a sua luz poderosa, parou, e a partir daí ele deixou de perseguir a igreja e foi servir a Cristo, que é uma coisa extremamente importante. É o fato de eu e você deixar as coisas do mundo e servir a Cristo, porque quando você se remete a Cristo, você entende que as coisas que você faz, o que você quer, o teu querer, tudo que está relacionado ao teu querer, você deve deixar de lado e fazer somente a vontade de Deus. Aleluia. Agora é interessante uma coisa: o apóstolo Paulo, ele escreveu 3 epístolas. Dessas epístolas, existem as epístolas eclesiásticas. As epístolas eclesiásticas são aquelas epístolas que, como a palavra diz, eclesiástico, quer dizer, significa que está associado à igreja. Quando você vai perceber que as epístolas eclesiásticas são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e 1 e 2 Tessalonicenses. Agora você percebe algo: existem também as epístolas que Paulo escreveu, que são as pastorais, e essas aí é que Paulo escreveu,
que é assim, 1º e 2º Timóteo, e também a carta que ele escreveu a Tito. Aí tem uma coisa interessante. Essas cartas, elas são pastorais. Tem uma outra também, que é pessoal, que ele escreveu a Filemon. Em um determinado período, Tito estava com o apóstolo Paulo, mas ele estava como cooperador. Agora, as escrituras sagradas enfatizam que Tito era um homem muito obediente, era um homem muito ativo e dedicado à obra do Senhor, dedicado a fazer as coisas de Deus, dedicado a largar os seus interesses e fazer o que se respeita à vontade do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Agora, uma coisa interessante, Deus colocou um pastor para dirigir uma igreja. E o problema que está acontecendo é que muitos que entram nos templos não compreendem e não querem compreender que a liderança é o pastor, porque foi Deus quem colocou, porque foi Deus quem direcionou. Se está ali, é porque Deus permitiu. Agora tem algo interessante. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Tito, na sua carta, capítulo de número 1, versículo de número 4, que ele foi um filho na fé. Aleluia! Filho dele na fé. Porque Paulo tinha um grande amor, uma grande intimidade com Tito. Os dois se entendiam muito bem, os dois conversavam muito bem, não tinha contrariedade, mas as ideias dos dois eram semelhantes. Agora, uma coisa que Deus me revelou, que era sobre como que diz respeito aos ensinamentos de Paulo a Tito. Tito escreveu, o apóstolo Paulo escreveu essa carta para Tito, para que ele fosse direcionar uma igreja. E Paulo, ele leva Tito para Creta. Creta é uma cidade, e nessa cidade, um problema que estava ocorrendo muito com as pessoas da cidade era a imoralidade. O problema que estava ocorrendo nessa cidade é que ela necessitava de arrependimento. As pessoas estavam lá, mas elas não viviam a palavra. As pessoas que estavam lá, elas não viviam uma vida reta e justa diante de Deus. E agora uma coisa que é necessário que eu e você entendamos é que existem muitas igrejas, muitos templos aí, a qual pastores estão direcionando, mas na verdade, a verdade ela não é pregada, a verdade ela está escondida por causa de dinheiro, está escondida porque não quer permitir que as pessoas saiam da igreja para que ela fique vazia, mas na verdade, o entendimento que Deus tem para mim e para você é que a verdade ela deve prevalecer na minha e na tua caminhada até o dia da eternidade. Agora, uma coisa interessante, Tito era um homem obediente, ele era um homem submisso, e esse é um detalhe muito importante. Ao homem que vai servir a Deus, ele tem que viver uma vida sendo obediente, mas sendo submisso também, sendo submisso, obedecendo as autoridades a qual Deus colocou na vida dele ou na vida dela. Agora você percebe que quando ele vem para o templo, ele vai adorar a Deus, mas quando ele vai para a sua casa, ele faz as coisas totalmente diferentes, não vive uma vida obedecendo, não prefere ser submisso, ele prefere fazer as coisas da maneira dele, ele prefere fazer as coisas do jeito dele, mas não é do jeito dele nem do jeito dela. O homem ou a serva de Deus deve largar os seus interesses e se submeter às leis e autoridades que o Senhor estabeleceu para a vida
cadeia. Aleluia. Aleluia. Então Tito, ele era um obreiro muito dedicado na obra. Glória a Deus. Timóteo, quando Paulo também levou Timóteo para outra cidade de Corinto, para pregar a verdade, ensinar a palavra, a doutrina bíblica. Timóteo, ele tinha uma personalidade mais branca. Já Tito era diferente, era mais rigoroso. E agora, nessa carta que Paulo escreve a Tito, Paulo fala coisas muito importantes para Tito entender e compreender sobre o ministério. Agora você percebe uma coisa, quando Paulo vai escrever na carta, que está dizendo o seguinte: Tito, você vai levantar presbíteros, você vai nomear presbíteros. Só que tem um detalhe, tem condições para você nomear esses presbíteros. Esses presbíteros, eles não podem ser homem de uma mulher só. Os filhos deles, os filhos dela, tem que ser submisso a eles. Não podem ser filhos rebeldes. Não pode ser um homem que é ganancioso, que vive na ganância, que vive na vaidade. Não pode ser um homem que vive fazendo coisas ruins. Tem que ser um homem justo, um homem dedicado. Tem que ser um homem que está de acordo com a doutrina da palavra, para trazer ensinamento para aquelas pessoas que são contra a palavra de Deus, que são contra a verdade e que não concordam com o ensinamento da verdade. Tem que ser homens que sejam dedicados para que eles venham trazer também palavra para outras pessoas que possam compreender, para aquelas pessoas que são enganosas, porque na palavra do Senhor vai falar também sobre os cretenses, que são pessoas que são falsas, pessoas que trazem um falso evangelho de amor, um falso evangelho que não tem justiça, um evangelho que não tem verdade, um evangelho capaz, um evangelho para o homem aumentar o seu ego, levantar o seu ego, um evangelho que contradiz com tudo que a palavra diz, o evangelho de autoajuda, o evangelho para edificar o homem, mas não para edificar a palavra do Eterno. E esse é o problema que está acontecendo nas igrejas. Muitos estão ganhando com falsos ensinamentos, palavras que na verdade não provêm de Deus, ensinamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus, ensinamentos a qual o homem vê, você percebe que não tem nada a ver com o que as Escrituras dizem, ensinamentos em que Deus abomina, que está falando sobre pecados que na verdade Deus detesta. Esses pecados estão associados a olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, testemunha falsa que profere mentiras, palavras que estão relacionadas àquele que semeia contenda entre os irmãos. Agora você percebe uma coisa: Jeová mandou dizer que isso vai acabar. Temos que viver a verdade, meus irmãos. É a verdade que nós temos que viver. Não é segurando o manto, não é pegando um pano da bênção, não toca no objeto que você vai ser curado. Não existe isso. Aleluia! Glória a Deus. Segue esse caminho aqui, ó. Esse caminho que você vai seguir, e aí você vai ser beneficiado. Não vai não, irmão. Não vai não. O maior benefício está comigo com você. O maior benefício é a palavra que vai deixar para você. Seja edificado na palavra. Viva na palavra. É a palavra que te edifica. Quando aquele momento que você estava se sentindo fraco, foi a palavra que te fortaleceu, não foi a palavra de homem. Naquele momento que você se sentiu afligido, foi a palavra que te fortaleceu, não foi o homem. Naquele momento que você se sentiu triste e angustiado, foi o Espírito Santo que te falou ali, que te consolou, que te capacitou, que direcionou a tua vida.
e algo que das oportunidades. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Meu Deus, é forte. Aleluia. Glória a Deus. Tu vai pegar e vai dar glória bem forte para o Eterno. A palavra de Deus diz sobre a água, e agora você percebe uma coisa. Tito dá um grande exemplo de obediência e submissão. Então, Tito passou por um período em que ele tinha que obedecer. Deus. Mas aí depois que passou um período, o que aconteceu? Ele se tornou líder, ou seja, pastor. Mas antes dele se tornar pastor, ele teve que passar por um processo de submissão. Sabe o que Jeová está mandando dizer aqui agora? Tu está no processo da submissão, ó. Tu está no processo da obediência, ó. Seja submisso, seja obediente, porque não tem certo, a palavra de Deus diz. Tudo tem seu tempo, tu está nesse tempo da audiência. Aí um irmão ou uma outra irmã vai chegar para você e vai falar: irmão, tu não tem nada, tu tem poucos recursos, tu está vivendo uma vida aí que tem quase nada. É, meu irmão, eu não tenho nada, mas é porque eu estou no tempo da submissão, no tempo da obediência. Porque quando chegar o tempo, Deus vai me honrar. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, aleluia. Aí, agora você analisa bem. A árvore, para ela nascer e crescer, ela precisa de quê? Raiz. Glória a Deus. Se aprofundar na terra para que ela tenha resistência e que ela continue crescendo. Aleluia. Porque aí se o vento bater, ó, vai balançar? Vai cair? Não. Aleluia. Vai porque tem raiz. Glória a Deus. Sabe que está vivo até hoje? Tua raiz está nas maiores profundezas da terra. Glória a Deus. Por isso que tem tanta resistência. Aleluia. Sabe aquele homem, aquela mulher que chega para ele, para você, para mim, para você e fala: meu Deus do céu, olha o tamanho dele. Está uma plantinha pequenininha assim, né? Aleluia. Glória a Mas não Deus. sabe o quão profundo está indo a sua raiz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ó, meu Deus, o homem vê a plantinha, ele vê por cima, mas ele não está vendo a raiz, não. Glória a Não está vendo a raiz. Só quem sabe, você e Deus, da sua intimidade. Só você e Deus sabe da sua intimidade. Tem gente que olha e não dá nada para você. Mas só você sabe da sua intimidade. É joelho no chão, é colocar no pó, é buscando na palavra, é buscando entendimento. Glória a Deus, aleluia. Eu não ouvi questionar com Deus: Senhor, que até agora não aconteceu nada comigo. O varão quer crescer sem raiz. Glória a Deus. Tito estava num período de submissão para depois ele passar por um período em que ele recebeu autoridade por Deus. Aí você percebe uma coisa: os frutos da autoridade é dado só para quem tem a raiz da submissão. Glória a Deus. Oh, aleluia. É por isso que você pode passar um tempo, você passa um tempo e você se depara com as situações que você está passando, mas aí você vê quão importante é você ser submisso, porque depois do tempo da submissão e da obediência,
ao tempo da vitória, ao tempo que Deus vai prover para você. Aquele recurso, aquela coisinha que você pediu, Deus está provendo. Você só vai profetizando na tua casa. Não vai proferir palavra de maldição, não, palavra de maldição não. Porque Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 21 vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua e aquele que ama comerá do seu fruto. Mas na tua casa tu vai profetizar bênção. Tu vai profetizar, ó, você vai cada dia mais fortalecido na palavra. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Meu Deus. O Senhor me mandou agora ir lá para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Aleluia. Capítulo de número 5 vai estar falando sobre Ananias e Safira. Observa aqui uma coisa. Ananias e Safira pecaram contra Deus. Agora você percebe que, ao invés deles dar todo o dinheiro da terra que vendeu, o que aconteceu? Prefere dar metade. Primeiro começou o marido, depois a esposa dele. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus matou os dois. Aleluia. Oh, Jesus. Agora sabe o que Deus está me revelando aqui? É por isso que tem pessoas que o ministério delas estão mortas espiritualmente por conta do seu próprio pecado. Glória a Deus, aleluia. Estão mortas espiritualmente por conta do seu próprio pecado, porque não querem renunciar, preferem viver uma vida de pecado, entrar no tempo, glória a Deus. Quando vai para a sua casa, prefere continuar no pecado. Ah, mas Jeová pega, Jeová pega. Está na presença, diz que está na presença de Deus. Como é que está na presença de Deus, mas está vivendo em trevas? Não tem como, não tem lógica. O homem é o cordeiro que serve a Deus, servo de Deus. Como é que vai dizer que está na presença do Eterno? Como é que vai dizer que vive na presença do Espírito Santo, mas vive em trevas? Não tem lógica isso. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículo de número 20, vai dizer: Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim jamais andará em trevas. Olha, meu Deus, forte, meu Deus. Por isso que quando você cai, quando você está com a presença do Espírito Santo, cada dia, quando você invoca a presença do Senhor, é totalmente diferente. Porque quando você vai, a cada dia sendo usado pelo Espírito Santo, e vivendo uma vida reta diante de Deus, você tem uma coisa só para declarar. Aí Satanás olha assim: eu vou arquitetar um plano agora, eu vou derrubar ele, eu vou derrubar ela vai cair agora. Ela não fez nada de errado até agora, até hoje, mas ela vai fazer e ela vai cair. Eu vou derrubar ela vai para a morte agora, vai ficar comigo. Ah, meu Deus do céu, que a profeta vai dizer: está repreendido Satanás. Você sabe por quê? Quem vive na presença do Espírito Santo, ele quer glória, ele quer glória, ele quer glória. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como a palavra de Deus diz em Romanos: como são insondáveis os teus caminhos, que homem vai compreender a tua mente, Senhor?
que homem vai entender a sua mente. Meu Deus do céu, é por isso que eu e você devemos servir a esse Deus verdadeiramente. Por isso que eu e você devemos servir a esse Deus em espírito e verdade, adorar Ele em espírito e verdade. Meu Deus do céu, porque dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Provérbios, capítulo número 1, a partir do verso 10, vai dizer: filho meu, se perversos te tentarem, não consintas. Se eles disserem, vem aqui, vamos matar as pessoas, vamos jogar elas na cova, vamos juntar todos os nossos mantimentos para levar para as nossas casas, vamos roubar, vamos cortar, vamos fazer isso aí, porque vamos garantir um monte de tesouros, vamos trazer todos nós uma só bolsa. Mas quem profeta não vai dizer isso. Quem vai servir a Deus vai dizer: eu vou desviar os meus pés dessas veredas, porque eu pretendo viver na presença do eterno Deus que me criou e me deu vida. Glória a Deus. Quero mais uma vez glorificar o Eterno, porque até aqui Ele falou tremendamente em nosso coração. Por isso que a palavra de Deus, quando diz sobre a porta estreita lá, é melhor a gente escolher a porta estreita, porque se escolher a porta larga, as coisas ficam muito fáceis. E é um caminho que conduz à perdição. Mas que essa palavra venha penetrar nos nossos corações e que possamos a cada dia nos esforçar e fazer como a palavra diz também, porque a salvação é conquistada à força, e cada dia mais possamos nos esforçar para buscar o Senhor e para que assim possamos garantir a salvação. Deus abençoe cada um de cada um dos irmãos. Assim eu agradeço